Boa noite, pessoal da Terapêutica. Tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, pessoal, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou mandar 2 vídeos para vocês. O primeiro vídeo é esse aqui que eu estou gravando. Ele vai demorar aí, em média de 15 a 20 minutos. E o segundo vídeo é um vídeo que eu tenho gravado já, que é uma aula que já foi dada também, vídeo aula para o pessoal do semestre passado, que é a continuidade dessa aula aqui. Então ela vai dar mais ou menos uns 20 a 22 minutos, o que totaliza aí uns 40 minutos aproximadamente de vídeo. Então serão 2 vídeos que eu vou postar para vocês, tá bom? Um é continuidade do outro. Então vamos lá. Na aula passada, pessoal, nós paramos na seleção do antibiótico, tá? Então a gente começa com uma pergunta toda vez que a gente for selecionar um antibiótico para prescrever para um paciente. A pergunta é: existe infecção? Certo? Aí a gente tem que pensar nas condições clínicas como neoplasias, distúrbios metabólicos. Isso aqui eu já falei na aula passada, estou só fazendo uma reprise com vocês. Neoplasias, distúrbios metabólicos, circulatórios, são situações clínicas que simulam infecção, tá? O diagnóstico clínico deve ser correto, ou seja, a gente tem que ter sempre um bom diagnóstico clínico, porque a clínica é soberana, para daí a gente poder tratar um paciente, ou seja, eleger uma terapêutica baseada em medicamentos. Correto, pessoal? Tá? Temos que localizar a infecção, saber onde que ela está no corpo humano, ter uma boa ideia de onde ela está acontecendo, para a gente ter uma noção da melhor forma da aplicabilidade, via de administração desse medicamento, ou seja, de um tratamento de uma forma geral. Falei em desbridamento, ou desbridar tecidos desvitalizados, drenar abscessos quando houverem abscessos, porque os fármacos não atingem concentrações adequadas no local devido à presença de proteínas e de pH baixo, ou seja, um pH baixo, que é o potencial hidrogênio iônico, é um pH ácido, pessoal, tá? E se tiver proteína demais, os fármacos, no caso aqui são os antibióticos, não vão atingir concentrações adequadas, porque tem excesso de proteína no local e pH muito baixo. Isso aqui a gente encontra em abscessos, tá? Ou tecidos desvitalizados. Aqueles tecidos que já morreram, não tem mais circulação, estão necróticos, as bordas da lesão estão necróticas. Então o debridamento é a remoção cirúrgica dessas bordas necróticas, tá? Para que a gente consiga avivar a borda desse tecido, ou seja, fazer ela ficar sangrante, que é onde tem sangue, onde tem sangramento, tem fármaco chegando, ou seja, está circulando sangue ali, se está sangrando, há circulação de sangue, então tem condições do fármaco chegar, certo? Estou falando um pouco rápido porque esse slide aqui foi falado na aula passada, então eu estou só fazendo um replay aqui com vocês, tá? A presença de tecido desvitalizado e de má perfusão sanguínea impede a ação das defesas orgânicas humorais e celulares, protegendo mecanicamente o micro-organismo. Ou seja, esse tecido desvitalizado, que são aquelas bordas necróticas que eu falei aqui que precisa desbridar, preste atenção no cursor, pessoal, certo? Ele serve como uma barreira natural para proteger os micro-organismos das defesas orgânicas humorais, certo? O que são as defesas orgânicas humorais? Os próprios leucócitos, os próprios neutrófilos, que vão lá combater o agente agressor, o micro-organismo agressor, tá? Então, olha só, a presença de tecido desvitalizado e de má perfusão, que são as bordas necróticas, impede a ação das defesas orgânicas humorais, que são as defesas nossas, imunológicas naturais do corpo, e celulares, protegendo mecanicamente o micro-organismo. Além de proteger, fazer uma barreira contra a ação dos fármacos, certo? Eles também protegem, aliás, eles impedem a ação das defesas naturais do organismo. Então, faz uma barreira contra as 2 situações. Não chega fármaco e não chega os defensores naturais do organismo. Ou seja,
é muito mais fácil da doença se propagar. Por quê? Porque não tem defesa, tá? Então, continuando aqui, o que nós temos que pensar na seleção de um antibiótico também? Quais são os micro-organismos mais provavelmente envolvidos, tá? Ah, mas como que eu vou imaginar, professor? Sabendo um pouco de microbiologia da cavidade oral, que é o nosso próximo slide. Então, saber mais ou menos que tipo de micro-organismo que existe, quais são os micro-organismos em potenciais, qual é a flora bacteriana da cavidade oral ou da região afetada na face, tá? Para a gente poder ter uma ideia de que tipo de micro-organismo pode estar havendo ali e a gente daí pensar na seleção do antibiótico. Correto, pessoal? Então, tranquilo. Isso aqui está fácil de entender, é só ler o slide com atenção que vocês vão compreender a explicação claramente aqui do que eu estou falando. Então, vamos agora para o slide que nós daríamos sequência. Fizemos uma reprise, agora vamos para o slide da aula na sequência. Tá? O tema ainda, pessoal, é seleção do antibiótico, tá? Como selecionar o antibiótico. Então, o que eu falei para vocês? Nós precisamos ter um conhecimento microbiológico e, consequentemente, o que antecede o microbiológico, ter um bom domínio da clínica, certo? O conhecimento clínico. O que é conhecimento clínico? Saber como que aquela infecção se comporta no paciente, como que ele manifesta, sinais e sintomas, se nós estamos diante de um abscesso, nós estamos diante de uma celulite, se nós estamos diante de uma lesão maligna, de uma lesão benigna. Então, ter esse entendimento, ter esse conhecimento e associado a isso, todo o conhecimento da microflora, tá? Da microbiota presente naturalmente naquela região e o que acontece com ela quando se instala uma patologia, tá? Então, isso é conhecimento clínico e microbiológico. Então, o que nós temos que perguntar diante desses conhecimentos aqui? Se foram obtidos exames diretos e culturas, tá? O que seriam exames diretos? Qualquer exame que a gente solicita, por exemplo, um hemograma ou uma hemocultura para saber se tem bactéria circulante no sangue, se o caso dessa infecção já está mais agravada, se ela já está numa categoria de bacteremia ou até de uma septicemia, ou se a infecção ainda está local regional, certo? Então nós temos que colher, fazer a cultura, mandar colher o sangue, mandar para o laboratório, e eles vão fazer cultura daquele sangue, ou a secreção, ou porções secretivas, substâncias que são secretadas daquela lesão, colher com material apropriado, que geralmente é o suave, certo? Faz um suave, uma coleta com um suave, acondiciona ele na solução que vem já específica do laboratório de análises clínicas e encaminha para o laboratório para que se faça uma cultura dessa secreção e, consequentemente, um antibiograma, se nós estivermos diante de uma infecção bacteriana ou possivelmente bacteriana, mas se for fungo é a mesma coisa, tá? Eles vão dizer o que é aquilo ali, que bicho que tem ali e quais são as balas ou os antibióticos ou os antifúngicos, certo? Que matam esses vírus, ou antiparasitários, que podem, por exemplo, ser um protozoário, um exemplo, que possa estar matando esses micro-organismos de uma forma geral, certo? Então, pessoal, para que a gente fale de cultura, nós temos que entrar num assunto aqui chamado coloração de grão, tá? O que seria a coloração de grão, tá? É uma técnica que ela recebeu esse nome em homenagem a um médico dinamarquês, tá? Hans Christian Joachim Gram, que viveu por volta de 1853, tá? No século retrasado. Então, em homenagem a ele, a técnica, ao nome dele, denominaram a técnica que leva o nome dele, o último sobrenome dele, certo? Técnica de coloração de grão. É muito importante isso aqui para a taxonomia e identificação das bactérias, tá? Ou seja, como você vai dar nome
aos micro-organismos. Como que você identifica? Isso seria taxonomia, tá? Ou a mesma coisa que identificar os micro-organismos, tá? O universo da microflora do local que você está trabalhando, da sua área da atuação, ou também de uma área geral, qualquer, do corpo humano, tá? O corante utilizado para a coloração de grã, sem corante não tem como dar cor, tá, àquela cultura e a partir daí se identificar as bactérias, certo? O corante utilizado então é o corante cristal violeta, tá, que se usa. E quando se cora aquela solução, aquele meio de cultura, tá? Se a cor, pessoal, fica roxa ou arroxeada, dá-se o nome de gram-positivas. Ou seja, aquelas bactérias são da classificação gram-positiva. Gram em homenagem ao Dr. Christian, Hans Christian. Tá? Positivo porque teve a coloração roxa. Isso foi classificado dessa maneira, foi assim denominado, certo? Convencionou-se assim. Se nós temos uma coloração daquela cultura lá, certo? Avermelhada, nós denominamos de gram-negativas aquelas bactérias, tá? Novamente, gram em homenagem ao Dr. Christian Joaquim Gram. E negativa é a classificação que se dá para aquele micro-organismo. Certo, pessoal? Então, avermelhado, gram negativo, cultura de cor roxa, gram positivo. Então, isso aqui é a coloração de gram. Tá? O que a gente vê lá, bactéria do tipo tal, gram positivo, bactéria do tipo tal, gram negativo, aeróbia, gram positivo, anaeróbia, gram negativo. Então, quando fala em gram, é isso aqui, tá? Por quê? Positivo porque coloriu ou corou roxo numa cultura que ela se encontrava. Negativo porque corou avermelhado na cultura onde ela se encontrava. Certo? Então, pessoal, cultura. O que é isso? É fazer a coloração de grã, tá? Você seleciona aquela bactéria através de uma coleta, pode ser uma coleta de sangue, seria hemocultura, ou uma coleta de uma secreção qualquer, ou de um fluido qualquer, um pedaço de tecido qualquer da lesão, da região afetada, tá? Pela lesão, certo? Separa eu esqueci o nome, não me recordo o nome agora aqui do instrumento do laboratório de análises clínicas, mas eu acho que, não sei dizer, mas talvez seja uma placa de Bayer, não sei. Mas num instrumento lá dentro do laboratório, isso não nos interessa, tá? Porque não é da nossa área de atuação, tá? Essas bactérias vão ser acondicionadas lá e elas vão começar a se multiplicar, certo? E aí forma-se a cultura. E essa cultura ela é corada pelo corante cristal violeta. E se apresentarem essas colorações aqui, elas são denominadas dessa forma, gram-positivas ou gram-negativas. Tá? Aqui uma observação. Isso aqui é muito importante do ponto de vista clínico, pessoal. Nós nunca, via de regra, só que na prática isso muitas vezes fica difícil você, dependendo do local onde você está atuando, fica difícil você esperar isso aqui acontecer, mas do ponto de vista teórico, via de regra, nós nunca devemos iniciar um tratamento antimicrobiano, certo? Seja antifúngico, antibacteriano, antiprotozoário, antes da coleta prévia do material para cultura, tá? E aí ser encaminhado para o laboratório fazer a tabela de cultura com um antibiograma. Só que isso leva tempo, pessoal. Muitas vezes o local que você está, a região onde você está trabalhando, não tem laboratório próximo. Não tem um laboratório de análises clínicas próximo. Aí você precisa levar para longe. Esse exame demora alguns dias, às vezes uma semana para ficar pronto. E o paciente vai ficar com aquele quadro infeccioso se você entrar com nenhum medicamento. Ah, mas qual o medicamento que eu vou saber? Porque para a gente saber
qual medicamento usar, que vai ser apontado no antibiograma, a gente precisa desse exame, tá? Enquanto a gente não tem o exame, a gente não sabe qual o bicho que está lá. Mas aí a gente tem que ter uma ideia, ou seja, aquele conhecimento microbiano que a gente falou no começo da aula, tá? Microbiológico, de saber que as determinadas patologias, infecções nas determinadas regiões anatômicas do corpo humano são mais acometidas por bactérias do tipo tal, gram-positiva, aeróbias, anaeróbias, gram-negativas. Então, esse é um conhecimento que você já tem que ter da literatura, estudando um pouco a microbiologia, tá? Da área onde vocês trabalham. Porque muitas vezes não dá para fazer isso aqui. E quando não dá, e o quadro às vezes está grave, o paciente está com infecção, essa infecção está gerando processo inflamatório, dor, todo o desconforto, toda aquela sintomatologia, independente de você saber que bicho que tem ali, você tem que sair atirando. Então você pode lançar mão de um antibiótico mais genérico, um antibiótico de amplo espectro ou de espectro moderado, tá? Espectro estendido, para poder pelo menos ver se você segura um pouco aquele quadro infeccioso. Às vezes a gente até acerta, tá? Até você chegar com o resultado da cultura. Só que muitas vezes a literatura diz que quando você usa o antibiótico e depois vai fazer a cultura, o antibiótico pode mascarar o resultado da cultura laboratorial. Então, antes de você entrar com o antibiótico, você deve fazer a coleta primeiro. Fez a coleta, separou, aí entra com o antibiótico, mesmo sem saber que tipo de bicho que tem ali. De bicho, quando eu falo, é bactéria, fungo, qualquer uma desses micro-organismos, protozoário, certo? Então, vamos lá, pessoal. Para obtermos material para a cultura, quais são os tipos de materiais que a gente pode obter? Nós temos aqui sangue, nós podemos fazer cultura de sangue, que seria a hemocultura, cultura de fezes, tá? Coleta de fezes para mandar fazer cultura. Urina, a gente faz urocultura, cultura da urina. A gente faz cultura do líquor, que é a solução que banha a medula espinhal, tá? E as meninges. Nós fazemos cultura de todas e quaisquer secreções do corpo humano. Escarro, que é o catarro, tá? Que vem do pulmão, das vias aéreas inferiores. Do próprio pus, que é o exudato purulento, que é o resto da briga dos leucócitos com o agente micro-organismo agressor. Tá? Das escarificações de lesões cutâneas, ou seja, aquelas regiões necróticas que eu falei para vocês, onde não circula mais sangue, tá? Que formam uma barreira para impedir a ação dos agentes humorais de defesa do organismo e dos próprios fármacos. Tá? Das amostras de tecidos moles e duros, pedaço qualquer de tecido do corpo humano, tanto ósseo quanto tecido mole. Quando fala duro é tecido ósseo, quando fala mole pode ser pele, músculo, gordura, qualquer região dessa aí, certo? Sequestro ósseo nas osteomelices. O que é sequestro ósseo? Sequestro ósseo são aquelas pontas de osso necrosada que afloram na mucosa oral, na cavidade oral, certo? Perfurando a mucosa e ficando que nem caco de vidro, assim, machucando a língua, machucando o lábio, são chamados sequestros ósseos, pedaços soltos de osso na cavidade oral ou em qualquer região do corpo também, certo? Então, pessoal, até aqui eu vou com essa aula aqui, com esse vídeo. Estou gravando agora. E aí eu vou mandar um outro que já está gravado, que é a sequência dessa aula aqui. E vai totalizar em média 40 minutos, tá joia? Então um forte abraço a todos e até a próxima.